Para todos, muito boa noite, bem-vindos aos Olhos nos Olhos. Hoje estou eu e Henrique Medina Carreira. Boa noite, Dr. Medina Carreira. Vamos falar do Estado Social, da crise que, enfim, cada vez mais compromete a existência do Estado Social, pelo menos nos termos em que ele foi configurado há umas décadas atrás. Mas antes gostava de ouvir a sua opinião sobre esta guerra com o Tribunal Constitucional que o Governo decidiu assumir com estas críticas permanentes aos juízes. Eu acho que não é um problema de guerra. Como se vai ver nesta conversa de hoje, o problema passa à margem do direito. A raiz deste problema é económica. E, por conseguinte, se desprezar os constrangimentos económicos, financeiros, não é pelo jurídico que se resolve o problema. Por conseguinte, acho que o problema está mal colocado e acho que, mal colocado, nós corremos o risco de uma grande deterioração da situação. Em que termos? Bom, eu creio que este último acórdão, na parte principal, manda repor salários da função pública. Exatamente. Bom, de 2010 a 2013, os salários da função pública caíram 5 mil milhões. Uhum. Bom, se houvesse de repor 5 mil milhões, o salto no déficit era logo 3%. Sim. Quer dizer, estamos nos 4, passávamos logo para 7. Hoje creio que a CP e até a Carris também foram levadas à dívida pública com mais 1,5. Quer dizer, de repente passávamos para 9 outra vez de déficit. Sim, mas a decisão do Tribunal Constitucional não vai no sentido de repor até de 2010 para agora. Porque em 2011 houve uma mexida ainda no tempo do governo anterior. O engenheiro Sócrates. Que propôs um corte acima de 1.500. Sim. Nesse ano, o gasto com o pessoal foi de 25 mil milhões. 25, sim. Nós estamos agora nos 16 ou 17. Por conseguinte, se houvesse que repor tudo, seriam esses 5 mil milhões. Sim, mas o que eu estou a dizer é que não há que repor tudo. Não. As medidas do Tribunal Constitucional representam à volta de 700 milhões de euros. Enfim, os números têm-se dividido um pouco, as contas não são exatamente certas, mas andará à volta disso, não é? Sim, mas isso é o meio ano que eles concederam. Exatamente. Não é exato. Bom, mas para apanharmos o passado, teremos que aumentar aquilo que foi abatido, salvo algumas saídas e algumas reformas. Portanto, grosseiramente, o naco, entre aspas, a repor é um naco assustador. Bem, depois há muitos outros constrangimentos. Esta conversa, este era um programa que estava a preparar para mais daqui a algum tempo com sossego, mas acho que a discussão que se passa publicamente é uma discussão que transtorna muito a compreensão destes problemas. Porque discutir um problema desta natureza, desconhecendo a economia e as finanças, bom, é um exercício muito, muito falsificado. Não é? E hoje vamos tentar preencher lacunas da falsificação que vigorei. Desde logo, pela questão que tem a ver com o facto de, nas últimas décadas, os setores produtivos, nomeadamente a indústria e a agricultura, terem perdido um peso considerável. Vamos ver num gráfico daqui a bocadinho. Sim. Repare, o Estado Social é um produto da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, cuja a primeira, da máquina a vapor, deu-se na Grã-Bretanha, finais do século XVIII, conseguindo pouco depois do governo do Marquês de Pombal. A segunda Revolução Industrial da eletricidade, basicamente, e do motor de explosão, ocorreu nos fins do século XIX, 1880. E essas revoluções industriais, enfim, não temos tempo para um dia podemos rever isso, essas revoluções industriais provocaram fenómenos sociais muito graves, com grandes rebeliões e atritos, e foi no fim do século XIX que o chanceler Bismarck criou o primeiro embrião do Estado Social, exatamente como resposta àquelas dificuldades, o desemprego, os acidentes, a doença, a velhice, etc. Mas o que a Revolução Industrial teve de particularmente curioso é que criou problemas e criou dinheiro para, de alguma maneira, dar resposta a esses problemas. Quer dizer, sem a economia da indústria, eu duvido que haja Estado Social. Pelo menos nos termos mais próximos. Ora, desde
desde os finais do século passado, esta indústria começou a ser abandonada. E pela Europa toda, e por sua iniciativa, começou a transitar-se para a chamada terceira revolução industrial, ou pós-industrial, que modifica completamente isto, porque se dirige muito mais à informática, à investigação. Porque é o seguinte, aquele tipo E aos setores financeiros? Sim, sim. E serviços também? Uma revolução financeira, etc. Ora, esta transição que se deu no tipo de economia, a partir dos anos 80, basicamente, atirou-nos para uma economia muito pouco dinâmica. O que é que aconteceu? Os Estados da Europa, em geral, montaram um modelo, dos anos 45 em diante, grosso modo 50 em diante, um modelo que pressupunha uma economia muito dinâmica. Nós vamos ver o caso português daqui a bocadinho. Ora, na medida em que esta economia tende a desaparecer, o fundamento, a base principal do vigor do Estado Social está em causa. Mas houve muito mais complicações, a demografia também vamos ver todos esses pormenores que vieram afetar o equilíbrio da situação. E isto não é um exclusivo português. A Europa tem dificuldades, alguns mais do que nós. A nossa particularidade é que nós deixámos disparar a despesa pública nesta primeira década do século XXI de uma forma absolutamente anormal. E isso levou-nos ao endividamento que depois nos trouxe aqui a Troika, o resgate. Portanto, a Revolução Industrial cria problemas, mas cria dinheiro para satisfazer esses problemas. Uns países resistem melhor que outros, nomeadamente os países com contas equilibradas, não é? E com crescimento económico. E com economias muito dinâmicas. Os países do norte da Europa, nomeadamente, e a Alemanha também. Com economias muito sólidas. Por exemplo, nós podemos aspirar a uma carga fiscal da ordem dos 35 ou 36 pontos do PIB. Nós vamos ver, aliás, daqui a bocado com um gráfico. Mas as economias como a dinamarquesa e as economias do norte têm 45, 48% de carga fiscal. Quer dizer, têm 13 pontos acima de nós de rendimento fiscal. E isto permite-lhes ter um Estado Social muito mais consolidado e muito mais rico. Por acaso era interessante um dia destes olharmos para a forma como aqueles países do norte da Europa, nomeadamente a Suécia, a Noruega e a Dinamarca, porque a Finlândia, julgo que é um caso diferente, teve sempre uma economia muito ligada à antiga União Soviética, exatamente, e depois beneficiou muito do efeito da Nokia, não é? Enfim, no apogeu da Nokia, para dinamizar a sua economia e criar emprego, mas a verdade é que esses países anteciparam, de certa forma, a crise do Estado Social. A Suécia fez há 20 anos a reforma. Exato. E nós também, há 20 anos, grosso modo, começámos também a discutir a reforma da Segurança Social. A Noruega é um caso à parte, porque tem... A Noruega é um caso à parte, porque tem recursos. Tem petróleo e não gastam muito dinheiro do petróleo. Eles estão a criar um fundo para quando isto virar, eles terem dinheiro para viver. Então, é o seguinte, esta imprudência que foi esticar, passa a expressão, o Estado Social até ao máximo, ao primeiro solavanco, isto realmente ruiu. Aqui, como em muitos países da Europa, mas aqui, como nós nos metemos na 2005... 2010 em diante, vamos ver adiante, a política da despesa pública perdeu a cabeça. E vai-se ver quando é que isso aconteceu. De modo que estes fatores, sendo que o primeiro e o mais importante é a economia, está aqui uma lista que você tem, que mostra todos os fatores sobre que assentou o êxito e que hoje está a assentar a crise do Estado Social. E se tivéssemos que, desde logo, o dinamismo da economia... Vamos ver daqui a bocadinho. Sim, mas o Dr. Medina Carreira coloca em primeiro lugar, na enumeração dos fatores que são relevantes para comprometer a existência do Estado Social com a pujança financeira que ele teve até agora, em primeiro lugar a questão económica. Sim. A baixa da economia destes 13 anos foi fatal, porque as políticas, aqui há dois vícios. Por um lado, os partidos vivem muito do Estado Social, porque o Estado Social apanha 5 milhões de pessoas e eleitoralmente há sempre de comprar o Estado Social. O anterior chefe do governo, Sócrates, fez isso e deu um pontapé para essa expressão nisto, gravíssimo, e o atual primeiro-ministro já está a falar de Estado Social. Enfim, as eleições estão para um ano, ou para 6 meses, ou para o que seja. Então, assim, dá este vício, porque quem não der... Bem, depois dos cortes que fez e dos buracos... Bem, não sei das razões dele. Um dia destes acordei a ouvir falar do Estado Social. Sim.
preocupado com o social. Porque é o seguinte, também já com está. a sustentabilidade do Estado Social. Deve ter sido essa a não é expressão. sustentabilidade. Não. O que ele disse, bom, temos andado nestas dificuldades, mas agora isto já está melhor, vamos olhar mais para o social. Bom, porque é o seguinte, isto é uma mosca de tsetse que ataca os chefes partidários. Sim, está bem, mas agora ninguém se pode endividar como os países agora não se podem endividar, não é? Mas isso é o que se pretende hoje ver, que tudo isso faliu. E por conseguinte hoje... É que as taxas de juros tanto caem como sobem, não é? Pois está bem, vamos lá ver em que quinzena que elas vão começar a subir. A estrutura produtiva, quer dizer, o papel da indústria na produção da riqueza, a demografia, vamos ver os números que são verdadeiramente assustadores, alguns deles, o emprego, nós temos um desemprego realmente sem precedente histórico aqui. Embora tenha baixado nos últimos tempos. Sim. Mas pouco, também como é óbvio, se diz, é muita imigração. Bom, não sei onde é que está a verdade, não temos elementos. O problema dos impostos? Dos impostos, da parte que a despesa é coberta pelos impostos, vai-se ver com um gráfico que foi cada vez distanciando mais, a maturidade do sistema fiscal. Nós em 70 tínhamos 250 mil pensionistas, temos 3 milhões e meio agora. O peso do social e da fiscalidade na economia é um índice interessante e o nível do endividamento público. Tudo isto são fatores importantes, sendo que o primeiro, e que sem ele não há solução, é a economia. Ora bem, nós temos aqui o gráfico 1 para mostrar, que nos indica o crescimento médio anual do produto interno bruto, que começa na década de 70, este gráfico é... 70-80? 70-80, exatamente, e que vem até 2012. Bom, aqui há dois aspectos a salientar. A queda, década por década, começou em 70, mas... realmente o trambolhão grande foi desde o ano 2000. Aqui o crescimento até 2012 era um 0,2. Se meter o 2 e 3, eu estive a ver os números, o PIB de 2013 é igual ao de 2000. Quer dizer, o crescimento foi zero. Temos 13 anos de crescimento médio zero. Quer dizer, não temos economia a mudar. E isto é desde logo o grande calcanhar daquilo das dificuldades. O Estado Social, nós não dávamos pelos problemas quando crescia 4,5 ou 3,5 e hoje é realmente aquilo que se vê. Dr. Medina Carreira, nós podemos manter o atual nível de despesas sociais, salários, pensões, educação e saúde. Enfim, estamos a excluir as funções de soberania, que no conjunto das contas representam relativamente pouco, não é verdade? Sim, a soberania representa pouco. Sim. Não sei quanto, mas eu sei que o social o que é que representa. Um crescimento económico acima de 2% permitiria manter as despesas tal como elas estão neste momento? Não, porque há outros aspectos que estão a degradar-se. É o número de ativos para sustentar um passivo, está em queda, é a demografia. Esse é o encargo com a dívida pública. Quer dizer, não há hoje só um calcanhar daqueles, que é a economia. Quase todos eles são desfavoráveis. Eu diria mesmo que dos fatores importantes, não há assim nenhum que esteja muito positivo. Então quanto é que a economia teria que crescer anualmente? Bom, dependeria daquilo que se quisesse recriar. Sendo que temos de considerar que uma parte do crescimento da economia vai para pagar a dívida. Sim. Bom, portanto, teríamos que pagar a dívida e depois fazer crescer o social. E os nossos compromissos com a dívida, creio que vão até 2040. Bom, não faço ideia até onde é que vão. Creio que é uma pelo menos a parte da tranche do empréstimo da Troika, que tem a ver com a União Europeia... Isso é 2,38. Exatamente, vai quase até 2040. O FMI é que tem que ser liquidado antes. Mas há todo o resto, não é? Sim, todo o resto. Claro. Bem, e esse problema do endividamento não é um problema que se possa tratar no meio da rua. Um dos aspectos, para mim, pouco oportunos foi trazerem este problema da reestruturação para o meio da rua. Isto é um problema para se tratar do governo. Mas essa ideia já passou, não é? Não, vai ainda ser discutida na Assembleia. Bem, não se calam, porque as pessoas não querem olhar para os números com verdade. Por conseguinte, atacam uma coisa, esquecendo todo o resto, que está a perturbar a situação. Não, o que os partidos de esquerda, nomeadamente o Partido Socialista, insiste é que este problema